Você já ouviu falar que juros compostos são mágicos, que transformam centavos em fortunas, que são a oitava maravilha do mundo. Mas espera aí. Se é tão poderoso assim, por que você ainda não está rico? Por que a maioria das pessoas que investe religiosamente todo mês continua com saldos que mal pagam uma conta de luz? A verdade é dura, mas precisa ser dita, em juros compostos não funcionam de verdade com valores pequenos. Sim, você leu certo. Aquela história bonita de investir R$ 100 por mês e virar milionário? É tecnicamente possível, mas você provavelmente já estará aposentado, cansado e sem a energia para aproveitar esse dinheiro. O problema não está na matemática. A fórmula funciona perfeitamente. O problema está na escala. Quando você tem R$ 1.000 investidos e ganha 1% ao mês, são míseros R$ 10. R$ 10 não mudam sua vida. Não pagam nem um almoço decente. Mas quando você tem R$ 100.000 e ganha esses mesmos 1%, são R$ 1.000 aparecendo na sua conta sem você mover um dedo. Agora sim estamos falando de algo que faz diferença real no seu orçamento. É frustrante porque todo mundo repete o mantra dos juros compostos como se fosse a solução universal. Economize desde cedo, seja disciplinado, deixe o tempo trabalhar para você. Mas ninguém menciona que os primeiros anos são dolorosamente lentos. Você se sacrifica, corta gastos, investe com consistência e vê o saldo crescer numa velocidade de tartaruga. Enquanto isso, a vida passa, oportunidades escapam, e você fica se perguntando se vale mesmo a pena toda essa disciplina por resultados tão pequenos. 2. A realidade é que juros compostos são feitos para quem já tem dinheiro. Para quem consegue colocar montantes significativos desde o início. Se você começar com 50 mil ou 100 mil reais, aí sim o efeito composto começa a mostrar sua cara rapidamente. Em poucos anos você já sente a diferença. Mas se começar do zero, com aportes modestos, você está jogando um jogo de paciência extrema onde os resultados demoram décadas para aparecer de verdade. 3. E tem mais, não adianta só ter paciência. Você precisa de consistência absoluta, taxas reais acima da inflação, e zero erros pelo caminho. Qualquer vacilo, qualquer saque emergencial, qualquer período sem aportar, e você reinicia o relógio. O problema é que a vida real não é uma planilha perfeita. Imprevistos acontecem. Crises aparecem. E aquele plano lindo de 30 anos de investimentos ininterruptos vira fumaça diante da primeira necessidade urgente que bate na sua porta. 4 a 5. Agora que você entendeu o problema real dos juros compostos, fica aqui comigo porque vou te mostrar exatamente como fazer esse mecanismo trabalhar de verdade a seu favor. Se você é de São Paulo, Rio, Belo Horizonte ou qualquer lugar do Brasil, deixa nos comentários sua cidade para eu saber de onde vem essa comunidade incrível. E já aproveita para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque o conteúdo que vem a seguir vai mudar completamente sua forma de encarar investimentos. Vamos juntos desmascarar essa ilusão e construir estratégias que realmente funcionam no mundo real, não só no papel. A primeira coisa que precisamos entender é a matemática cruel por trás dos juros compostos. Todo mundo conhece a fórmula básica, mas poucos param para realmente analisar o que ela significa na prática. Quando você tem um capital inicial pequeno, digamos R$ 5.000, e aplica uma taxa de 1% ao mês, no primeiro mês você ganha apenas R$ 50. No segundo mês, ganha 50,50. A diferença entre o primeiro e o segundo mês é de míseros 50 centavos. Esse é o poder dos juros compostos nos estágios iniciais, praticamente inexistente. Vamos fazer um exercício real. Se você investir R$ 500 por mês durante 5 anos, com uma rentabilidade de 0,8% ao mês, você terá acumulado aproximadamente R$ 38.000. Parece bom? Olhe mais de perto. Você depositou R$ 30.000 do seu próprio bolso ao longo desses 5 anos. Os juros compostos adicionaram apenas R$ 8.000. Isso significa que 2/3 do seu resultado vieram do seu esforço, do seu suor, das suas economias. Os juros compostos contribuíram com menos de 1/3. 3. Agora compare com alguém que conseguiu juntar R$ 50.000 de uma vez e investiu tudo de cara. Após 5 anos, com a mesma taxa de 0,8% ao mês, essa pessoa terá aproximadamente R$ 75.000. Ela colocou 50.000 e ganhou 25.000 apenas de juros. Veja a diferença, proporcionalmente, ela ganhou muito mais porque a base de cálculo era grande desde o início. Enquanto você lutava para acumular capital mês a mês, ela já estava colhendo frutos significativos desde o primeiro dia. 2. Essa diferença só aumenta com o tempo. No 10º ano,
a pessoa que começou com um montante grande já vive uma realidade completamente diferente. Seus rendimentos mensais começam a superar os aportes de quem está construindo devagar. É como comparar alguém subindo uma montanha correndo com alguém que começou de helicóptero já no topo. Tecnicamente os dois podem chegar lá, mas a experiência e o tempo necessários são radicalmente diferentes. A questão não é desencorajar quem está começando do zero. É ser honesto sobre as expectativas. Se você tem apenas pequenos valores para investir mensalmente, os juros compostos vão funcionar, mas demorarão muito mais tempo do que as propagandas bonitas sugerem. Você precisará de uma disciplina sobre-humana, de décadas de consistência, e de uma dose gigantesca de paciência. Não é impossível, mas é infinitamente mais difícil do que começar com um montante inicial robusto que já coloca você na rampa de aceleração 5. E aqui está o ponto crucial, e muitas pessoas desanimam justamente porque esperam ver resultados mágicos nos primeiros anos e se deparam com uma realidade frustrante. Os números crescem devagar, os sacrifícios parecem não valer a pena, e a tentação de desistir é enorme. Entender que isso é normal para quem começa pequeno é essencial. Não é que você esteja fazendo errado. É que a matemática simplesmente não favorece quem joga com fichas pequenas no início do jogo. Então, o que fazer? Aceitar a realidade e ajustar as estratégias. Se você está começando com valores modestos, precisa focar em duas frentes: em aumentar agressivamente seus aportes mensais e buscar formas de acelerar a acumulação de capital inicial. Pode ser através de renda extra, de redução radical de gastos, de investimentos em você mesmo para aumentar sua capacidade de ganho. O objetivo é sair o mais rápido possível da zona de valores insignificantes e entrar na zona onde os juros compostos realmente começam a fazer diferença. 3. Porque uma vez que você cruza certo patamar, digamos 100 mil ou 200 mil reais, a dinâmica muda completamente. Seus rendimentos mensais começam a ter impacto real no seu padrão de vida. Você sente o dinheiro trabalhando para você de verdade. E aí sim, a cada ano que passa, o crescimento se torna exponencial de forma visível, não apenas teórica. Mas até chegar lá, se você começar pequeno, prepare-se para uma jornada longa e árdua onde a disciplina vale muito mais que a matemática dos juros. A partir daqui, vamos mergulhar nas estratégias concretas para acelerar esse processo e fazer os juros compostos trabalharem a seu favor mesmo se você estiver começando do zero. Mas nunca se esqueça, na verdade nu e cru é que eles funcionam melhor e mais rápido para quem já tem um montante grande. Essa é a realidade que ninguém quer contar, mas que você precisa conhecer para tomar decisões inteligentes. Vamos falar sobre o fator tempo, que é sempre vendido como o grande aliado dos juros compostos. É verdade que o tempo potencializa os resultados, mas essa verdade vem com uma letra miúda enorme que poucos mencionam. Sim, se você investir durante 30 ou 40 anos, os juros compostos farão maravilhas. Mas você tem 30 anos para esperar? Mais importante, você tem 30 anos de vida produtiva pela frente? Se você já tem 35 ou 40 anos, contar com um plano de 30 anos significa que você só verá resultados robustos aos 65 ou 70 anos. 6. E aí surge a pergunta incômoda: de que adianta ter R$1 milhão aos 70 anos se você passou a vida inteira se privando, economizando cada centavo, perdendo experiências e oportunidades? Essa é a grande cilada do discurso tradicional de investimentos. Ele funciona perfeitamente na teoria, mas ignora completamente a dimensão humana da equação. Você não é uma planilha. Você é uma pessoa com desejos, necessidades, sonhos que não podem esperar 3 décadas para se realizarem. 5. O tempo só é realmente seu aliado se você começar cedo e com valores significativos. Se você tem 20 anos e consegue investir R$2.000 por mês desde já, aos 50 anos você estará em uma situação confortável. Mas quantas pessoas de 20 anos têm essa capacidade? A maioria está começando a carreira, ganhando pouco, construindo vida. Aos 20, você normalmente tem tempo, mas não tem dinheiro. Aos 40, você tem mais dinheiro, mas o tempo já não joga tanto a seu favor. Outro ponto crucial sobre o tempo é a consistência. Os cálculos bonitos de juros compostos sempre assumem aportes regulares, ininterruptos, por décadas. Mas a vida real é cheia de interrupções. Um período de desemprego, uma emergência médica, um familiar que precisa de ajuda, um carro que quebra. Cada interrupção não apenas paralisa seu crescimento, mas efetivamente reinicia parte do processo. Porque os juros compostos dependem de continuidade. 5 anos de aportes seguidos de 2 anos parados não é a mesma coisa que 7 anos de aportes contínuos. 5. E tem a questão da inflação, que corrói silenciosamente seu poder de compra.
Você pode ter seus investimentos crescendo a 10% ao ano, mas se a inflação está em 5%, seu ganho real é de apenas 5%. Isso significa que aquele montante final impressionante que a calculadora mostra precisa ser ajustado para valores reais. O que parece 1 milhão daqui a 20 anos pode ter o poder de compra de apenas 500 mil em valores de hoje. Mais uma vez, a matemática teórica não conta a história completa. 5. Então, como usar o tempo a seu favor de verdade? Primeiro, sendo realista sobre quanto tempo você efetivamente tem e pode dedicar a esse plano. Segundo, concentrando esforços nos primeiros anos para acumular um montante base significativo o mais rápido possível. É melhor fazer sacrifícios intensos por 3 a 5 anos para juntar 100 mil reais do que fazer sacrifícios moderados por 20 anos. Com 100 mil reais investidos, os juros compostos já começam a trabalhar de forma visível e motivadora. 3. Terceiro ponto, em diversificar suas fontes de crescimento patrimonial. Não depender exclusivamente de aportes mensais e juros compostos. Buscar aumentos de renda, oportunidades de negócio, investimentos em sua educação e habilidades que multipliquem sua capacidade de ganho. Porque no final das contas, ganhar mais é infinitamente mais eficiente para acelerar seu patrimônio do que economizar religiosamente durante décadas. O tempo é poderoso, sim, mas apenas quando combinado com montantes que fazem diferença. Se você está na casa dos milhares, o tempo vai ajudar, mais devagar. Se você está na casa das dezenas de milhares ou centenas de milhares, aí sim o tempo vira seu grande aliado. A estratégia inteligente é usar os primeiros anos não para confiar nos juros compostos, mas para construir a base sobre a qual os juros compostos poderão realmente operar com força. 2. E nunca esqueça, o relógio da vida não para. Enquanto você espera os juros compostos fazerem efeito, você está envelhecendo, suas energias diminuem, suas prioridades mudam. Um plano financeiro que só funciona quando você já não tem mais pique para aproveitar o resultado é um plano que precisa ser repensado. O objetivo não é apenas ter dinheiro no futuro. É construir liberdade financeira em um momento da vida em que você ainda pode aproveitá-la plenamente. 4. Agora vamos para a questão das taxas de retorno, que é onde mora outro grande problema dos juros compostos na vida real. Todas aquelas simulações bonitas que você vê por aí assumem taxas constantes e atraentes, tipo 10%, 12% ao ano. Mas conseguir essas taxas consistentemente, ano após ano, década após década, é extremamente difícil. Na verdade, é quase impossível sem assumir riscos que podem destruir seu patrimônio pelo caminho. 1. A primeira armadilha é achar que você vai conseguir rentabilidades extraordinárias porque leu sobre investidores famosos ou porque algum fundo teve um ano espetacular. A realidade é que a maioria dos investidores individuais tem retornos muito abaixo da média do mercado. Sabe por quê? Porque compram na alta empolgados com os ganhos de todo mundo, e vendem na baixa desesperados quando o mercado cai. Esse comportamento emocional corrói completamente o poder dos juros compostos. 5. Estudos mostram que o investidor médio, por conta desse comportamento, tem retorno real menor que a inflação no longo prazo. Isso significa que mesmo investindo por décadas, essas pessoas estão efetivamente perdendo o poder de compra. Os juros compostos só funcionam se você realmente conseguir taxas positivas reais consistentes. E isso exige não apenas conhecimento técnico, mas um controle emocional sobre-humano que poucos possuem. 5. Vamos ser práticos. Uma rentabilidade realista e sustentável no longo prazo, livre de impostos e inflação, gira em torno de 6% ao ano. Com 6% reais, você dobra seu patrimônio a cada 12 anos. Parece bom? Vamos fazer as contas. Se você tem 10 mil reais hoje, em 12 anos terá 20 mil. Em 24 anos, 40 mil. Em 36 anos, 80 mil. Veja que mesmo dobrando a cada 12 anos, você precisa de quase 4 décadas para transformar 10 mil em 80 mil. Ainda acha que começar pequeno funciona? 5. Agora veja a diferença com um montante inicial maior. Se você começa com 100 mil reais, em 12 anos tem 200 mil. Em 24 anos, 400 mil. Em 36 anos, 800 mil. A mesma taxa, o mesmo tempo, mas resultados 10 vezes maiores simplesmente porque a base era maior. Isso prova matematicamente que o montante inicial é mais importante que o tempo quando falamos de juros compostos. Um não funciona bem sem o outro, mas se você tiver que escolher investir seus esforços, invista primeiro em construir uma base grande. 5. Além disso, existe o problema da volatilidade. Aquelas taxas bonitas de 10% ou 12% geralmente vêm com oscilações brutais. Um ano você ganha 25%, no outro perde 15%.
Na média pode até dar um número bonito, mas psicologicamente é devastador. E pior, em cada grande queda reinicia parte do seu progresso nos juros compostos. Porque se você tinha 100 mil e caiu para 85 mil, você precisa ganhar quase 18% só para voltar ao patamar anterior. Enquanto isso, os juros compostos ficam parados esperando a recuperação. 4. Os investidores mais bem-sucedidos preferem retornos estáveis e consistentes, mesmo que menores, do que montanhas russas emocionais com médias altas. Porque crescimento estável se acumula de forma previsível, enquanto volatilidade alta pode destruir seu plano várias vezes ao longo do caminho. E aqui voltamos ao ponto central: com montantes pequenos, qualquer oscilação negativa é proporcionalmente devastadora. Com montantes grandes, você tem gordura para absorver oscilações sem comprometer sua estratégia. 4. Então, qual a solução? Primeiro, seja extremamente realista com suas expectativas de retorno. Esqueça histórias de 20%, 30% ao ano de forma consistente. Isso não existe no mundo real sem risco extremo. Trabalhe com 6% a 8% reais ao ano como meta realista. Segundo, entenda que para atingir essas taxas você precisará estudar, errar, ajustar, sofrer com oscilações. Não é um caminho tranquilo de colocar o dinheiro e esquecer. 5. Terceiro, e mais importante, enfoque menos em buscar a taxa perfeita e mais em aumentar o montante base. Se você tem 10 mil reais e consegue 12% ao ano, ganha 1.200 reais. Se você tem 50 mil reais e consegue 8% ao ano, ganha 4 mil reais. Veja que uma taxa menor sobre uma base maior produz resultado absoluto muito superior. Seu objetivo principal nos primeiros anos deve ser engordar essa base, não ficar caçando rentabilidades mirabolantes que provavelmente vão te fazer perder dinheiro. 1. E lembre-se, a diferença entre uma taxa de 7% e 8% parece pequena, mas ao longo de décadas se torna enorme. Pequenas diferenças nas taxas de retorno se amplificam exponencialmente com o tempo. Por isso vale a pena estudar, aprender, buscar os melhores investimentos dentro do seu perfil de risco. Mas nunca se iluda, e não existe almoço grátis. Rentabilidades maiores sempre vêm com riscos maiores. E um único erro grande pode destruir anos de juros compostos acumulados pacientemente. 4. Vamos falar agora sobre os aportes mensais, que são sempre apresentados como a grande estratégia para quem não tem um montante inicial grande. A ideia é linda, e você não tem muito dinheiro agora, mas se investir 200, 300, 500 reais todo mês sem falhar, ao longo dos anos isso se acumula e os juros compostos fazem o resto. Parece democrático, acessível, ao alcance de qualquer um. Mas a realidade, como sempre, é bem menos generosa. 3. O problema fundamental dos aportes mensais pequenos é que eles não geram massa crítica rápido o suficiente. Vamos fazer contas reais. Se você aporta 500 reais por mês, em um ano você terá investido 6 mil reais. Somando juros modestos, digamos que termine o ano com 6.400 reais. No segundo ano, você aporta mais 6 mil, seus juros agora incidem sobre uma base maior, e você termina com os 13.200 reais. Veja que após 2 anos de disciplina, você ainda está na casa dos milhares baixos. Compare agora com alguém que conseguiu juntar 20 mil reais de uma vez, talvez vendendo algo, recebendo uma herança, ou poupando agressivamente por um período curto, e investiu tudo no início. Após 2 anos, com a mesma rentabilidade, essa pessoa terá aproximadamente 24 mil reais. Ela colocou 20 mil e ganhou 4 mil de juros. Você colocou 12 mil e ganhou apenas 1.200. Veja a diferença brutal no impacto dos juros compostos simplesmente porque ela tinha um montante significativo desde o início. 2. Além disso, existe a questão psicológica. Quando você investe 500 reais por mês e vê o saldo crescer de 5 mil para 5.025 reais, o ganho de 25 reais é invisível. Não motiva. Não emociona. Não faz você sentir que o sacrifício vale a pena. Muita gente desiste justamente nessa fase porque os resultados são frustrantes. Por outro lado, quando você tem 50 mil investidos e vê o saldo subir 500 reais em um mês sem você fazer nada, isso sim é motivador. É tangível. É real. 1. A consistência é outro problema gigantesco. Todo conselho financeiro fala em manter aportes regulares por 20, 30 anos. Mas quantas pessoas conseguem realmente fazer isso? A vida acontece. Você perde o emprego. Tem um filho. Precisa trocar de carro. Alguém da família adoece. Cada imprevisto quebra a consistência.
E pior, e muitas vezes você não apenas para de aportar, mas precisa resgatar parte do que já investiu. Isso não só interrompe os juros compostos como reverte parte do progresso. 7. Então, os aportes mensais não funcionam. Funcionam, mas são extremamente ineficientes nos estágios iniciais quando você está construindo a base. Eles são muito melhores quando você já tem um montante significativo investido. Imagine que você tem R$ 100.000 investidos e adiciona 1.000 por mês. Agora sim faz sentido. Os 1.000 mensais turbina seus juros compostos que já estão operando sobre uma base grande. Mas começar do zero apenas com aportes mensais é o caminho mais longo e penoso possível. 3. A estratégia inteligente é inverter a lógica. Nos primeiros anos, faça um esforço hercúleo para acumular um montante inicial. Pode significar viver de forma superfrugal por 2 a 3 anos, fazer bicos, trabalhar mais, cortar absolutamente todos os gastos supérfluos. O objetivo é chegar rapidamente a um patamar de 50.000, R$ 100.000. Pode parecer impossível, mas é infinitamente mais eficiente do que investir aportes pequenos por décadas. Uma vez que você tem esse montante base, aí sim os aportes mensais fazem sentido. Porque agora eles estão acelerando algo que já está em movimento, não tentando criar movimento do zero. É como a diferença entre empurrar um carro parado, a extremamente difícil, e dar um empurrãozinho em um carro que já está rolando, a muito mais fácil e eficiente. Os juros compostos são o carro. Ele só rola de verdade quando tem massa suficiente. Aportes pequenos tentando mover um carro parado é frustrante e ineficiente. Outra verdade dura, se você só consegue aportar valores muito pequenos mensalmente, talvez seu problema não seja de estratégia de investimento, mas de renda. Nesse caso, seu foco deveria ser aumentar sua capacidade de ganho primeiro, não ficar tentando fazer mágica com 100 ou R$ 200 por mês. Invista em você, em cursos, em habilidades que multipliquem sua renda. Um aumento de salário de R$ 1.000 por mês vale muito mais que anos de aportes pequenos sofrendo com juros compostos lentos. 3. E por último, o discurso dos aportes mensais muitas vezes serve para te manter na ilusão de que você está fazendo o suficiente quando não está. Eu invisto todo mês, estou no caminho certo. Mas se você está investindo R$ 200 por mês aos 35 anos, você não está no caminho de uma aposentadoria confortável. Você está fazendo algo, o que é melhor que nada, mas está longe de ser suficiente. Seja brutalmente honesto consigo mesmo sobre os números reais, não sobre as ilusões confortáveis que todo mundo repete. Agora vamos para o elefante na sala que ninguém quer discutir, em desigualdade patrimonial e como ela se relaciona com juros compostos. A verdade inconveniente é que juros compostos são uma ferramenta que amplifica desigualdades, não que as diminui. Quem já tem muito dinheiro se beneficia exponencialmente mais dessa ferramenta do que quem está começando do zero. E é exatamente por isso que a distância entre ricos e pobres só aumenta com o tempo. 2. Pense comigo. Uma pessoa que herda R$ 500.000 e investe tudo a 8% ao ano terá R$ 40.000 de renda passiva anual sem fazer absolutamente nada. Isso é mais de R$ 3.000 por mês caindo na conta dela apenas por ter nascido na família certa. Enquanto isso, você que está começando do zero, economizando R$ 500 por mês com sacrifício, levará décadas para chegar sequer perto desse patamar de renda passiva. Veja a injustiça matemática da situação. 1. E tem mais, essa pessoa com 500 mil pode se dar ao luxo de assumir riscos calculados, diversificar em ativos mais sofisticados, contratar assessoria especializada, ter acesso a investimentos que rendem mais. Você com seus R$ 5.000 está limitado a produtos básicos, não tem escala para diversificar adequadamente, não pode pagar por consultoria de qualidade. As oportunidades melhores estão reservadas para quem já tem volume grande. É um círculo vicioso onde dinheiro atrai melhores oportunidades que geram mais dinheiro. 3. Isso não quer dizer que você deve desistir. Significa que você precisa ser consciente de que está jogando um jogo com regras assimétricas. Os juros compostos vão te ajudar, sim, mas vão ajudar muito mais quem já começou na frente. Para você, a única forma de compensar essa desvantagem inicial é através de ação agressiva e inteligente. Não pode ser apenas disciplinado. Precisa ser extraordinário. Precisa aumentar renda, cortar custos radicalmente, buscar oportunidades que outros não veem, arriscar onde faz sentido. 5. Outra realidade é que muitos dos conselhos financeiros que circulam por aí foram criados por e para pessoas que já têm patrimônio. Diversifique em 10 ativos diferentes, ótimo conselho se você tem R$ 100.000, péssimo se você tem 5.000. Mantenha 30% em renda fixa, funciona para quem tem 500 mil, é perda de oportunidade para quem tem 10 mil e precisa crescer agressivamente.
Você precisa adaptar estratégias para sua realidade, não copiar cegamente o que funciona para quem está em outro patamar. 4. E aqui vai uma verdade que pode soar dura: se você nasceu sem patrimônio, contar exclusivamente com salário e investimentos tradicionais provavelmente não será suficiente para alcançar riqueza significativa. Você vai precisar de algo mais: empreendimento, renda variável agressiva, desenvolvimento de habilidades raras e valiosas, ou outro tipo de alavancagem. Os juros compostos podem te dar estabilidade e conforto no longo prazo, mas dificilmente te farão rico se você começar do zero com aportes modestos. 5. Isso não é desespero, é realismo. E realismo te liberta porque te permite tomar decisões baseadas em fatos, não em ilusões. Você para de esperar que a mágica dos juros compostos resolva tudo e começa a buscar formas ativas de acelerar seu crescimento patrimonial. Você entende que precisa jogar o jogo de forma diferente justamente porque suas fichas iniciais são diferentes. A boa notícia é que vivemos em uma era onde é possível criar valor do zero de formas que não existiam antes. Internet, trabalho remoto, negócios digitais, globalização de serviços, tudo isso abre portas que podem acelerar muito seu crescimento patrimonial inicial. Use essas ferramentas. Construa ativos que não dependam apenas de você trocar tempo por dinheiro. Crie sua própria alavancagem antes de depender dos juros compostos para fazer isso por você. 3. E mantenha sempre em mente: os juros compostos são uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, seu impacto depende de quem a usa e em que contexto. Um martelo na mão de um cirurgião não é muito útil. Um martelo na mão de um carpinteiro constrói casas. Os juros compostos na mão de quem tem montante significativo constroem fortunas. Na mão de quem está começando pequeno, constroem estabilidade futura, o que já é valioso, mas não se iluda achando que vai enriquecer com R$ 300 por mês durante 20 anos. 1. O reconhecimento dessa desigualdade estrutural não é vitimização. É estratégia. Quem entende as regras reais do jogo pode jogar melhor, pode buscar as alavancagens certas, pode criar seu próprio caminho em vez de seguir conselhos genéricos que funcionam para quem já tem patrimônio. Seja inteligente. Seja realista. E mais importante, seja incansável na busca por aumentar seu montante inicial, porque é aí que mora a verdadeira aceleração da sua jornada financeira. Então, o que fazer com todo esse conhecimento? Como aplicar na prática essas verdades inconvenientes sobre juros compostos? Primeiro, pare de se iludir com simuladores online que mostram você virando milionário investindo R$ 100 por mês. Essas ferramentas são ótimas para mostrar a matemática, mas péssimas em refletir a realidade. Use-as para entender conceitos, não para planejar sua vida. A vida real tem inflação, crises, imprevistos, oscilações, erros e mudanças de plano que nenhum simulador captura. 1. Segundo, trace uma estratégia em duas fases distintas. Fase 1, em acumulação agressiva de capital inicial. Essa fase deve durar de 3 a 5 anos no máximo. Durante esse período, seu objetivo não é investir bonitinho todo mês esperando juros compostos fazerem mágica. Seu objetivo é juntar um montante significativo o mais rápido possível. Pode significar viver com rollmates para cortar aluguel. Pode significar trabalhar num segundo emprego. Pode significar vender coisas, fazer freelas, qualquer coisa que aumente sua taxa de acumulação. 3. Meta realista para essa fase, em chegar a 50 mil ou 100 mil reais investidos. Parece muito? É porque é muito. Mas é alcançável se você for radical nas suas escolhas. Se você consegue economizar R$ 1.500 por mês, em 3 anos terá R$ 54 mil, desconsiderando juros para ser conservador. Se conseguir R$ 2.000 por mês, chega lá em 2 anos e meio. Esse é o jogo, em maximizar aportes iniciais sacrificando o conforto temporário para criar a base sobre a qual os juros compostos realmente funcionam. Fase 2, em multiplicação através de juros compostos. Essa fase começa quando você já tem seu montante base. Agora sim os juros compostos entram em cena de forma significativa. Com 100 mil investidos a 8% ao ano, você ganha R$ 8 mil no primeiro ano sem fazer nada. No segundo ano, ganha 8.640. A diferença de R$ 640 entre os anos começa a ser perceptível. Em 10 anos, seus 100 mil viram 215 mil. Em 20 anos, mais de 460 mil. Agora sim estamos falando de crescimento que muda a vida. 2-1. Durante a fase 2, você mantém aportes mensais, mas eles agora são complementares, não principais. Se você consegue adicionar 1.000 por mês em cima dos 100 mil que já estão trabalhando, o crescimento se acelera ainda mais.
Mas mesmo que você tenha que reduzir ou parar aportes temporariamente, os juros compostos sobre a base grande continuam operando fortemente. Você tem espaço para respirar, para viver, para aproveitar, porque já construiu a massa crítica. Terceiro ponto prático: escolha investimentos apropriados para cada fase. Na fase 1, quando você está acumulando, pode até fazer sentido correr um pouco mais de risco buscando rentabilidades maiores, porque você tem tempo para recuperar de eventuais perdas e porque os valores absolutos ainda são pequenos. Na fase 2, quando você já tem patrimônio significativo, proteger e crescer de forma mais estável se torna a prioridade. Não fazendo sentido arriscar R$ 100.000 atrás de 5% extras quando você pode ter crescimento sólido com menos risco. 5. Quarto, e invista em você em paralelo. Durante toda essa jornada, nunca pare de desenvolver habilidades que aumentem sua capacidade de ganho. Um curso que te dá um aumento de R$ 500 no salário paga infinitamente mais que qualquer investimento pequeno que você conseguiria fazer com esses mesmos R$ 500. Sua maior ferramenta de geração de riqueza é sua capacidade de produzir valor e ser remunerado por isso. Os investimentos vêm depois, complementando e protegendo o que você gera com seu trabalho. 3. Quinto, seja paciente na medida certa. Sim, você precisa de paciência para deixar os juros compostos fazerem efeito. Mas não seja paciente com uma estratégia que claramente não está funcionando. Se após 3 anos você ainda está investindo R$ 200 por mês e chegou só a R$ 8.000, reconheça que nesse ritmo você não vai chegar onde quer. Ajuste. Mude. Busque formas de acelerar. Paciência com o processo, impaciência com resultados insuficientes. 4. Sexto, proteja seu capital de erros tolos. Uma vez que você construiu seu montante base, não seja aquele que perde tudo numa aposta arriscada ou numa ideia milagrosa. Pessoas perdem anos de acumulação em semanas por ganância ou ingenuidade. Seja conservador quanto a proteger o que você construiu. Seja agressivo quanto a construir mais, mas nunca arrisque tudo. Juros compostos são uma maratona, e você não pode se dar ao luxo de ter que recomeçar do zero porque foi tolo em um momento de empolgação. 5. Sétimo, meça progresso em montante absoluto, não em percentuais. Celebrar ganhei 10% esse ano, quando você tinha 5.000 e ganhou R$ 500 é enganar a si mesmo. Foque em números reais que fazem diferença na sua vida. Quando seus rendimentos mensais passarem de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, aí sim você está vendo juros compostos funcionarem de verdade. Até lá, você está construindo a rampa, não colhendo frutos. Entender isso evita frustrações e te mantém focado na estratégia correta para cada fase. 1. Então chegamos ao final dessa jornada pela verdade crua dos juros compostos. A mensagem central é simples e libertadora: e juros compostos só funcionam de verdade quando você tem um montante grande. Não é mágica, não é democrático, não funciona igualmente para todos. É uma ferramenta matemática que amplifica o que você já tem. Se você tem pouco, amplifica pouco. Se você tem muito, amplifica muito. Essa é a realidade nua e crua que a indústria financeira não quer que você saiba, porque a ilusão vende mais cursos e produtos. 2. Mas saber disso te dá poder. Poder para parar de esperar milagres de aportes pequenos. Poder para focar no que realmente importa, em construir rapidamente um montante base significativo através de aumento de renda, redução agressiva de custos, e até empreendimentos paralelos. Poder para entender que nos primeiros anos você não está fazendo os juros compostos funcionarem, você está apenas construindo a base para que eles possam funcionar futuramente. 3. E isso está completamente bem. Não é fracasso reconhecer que com R$ 10.000 você não vai enriquecer através de juros compostos. É inteligência. É realismo. É o que te permite traçar estratégias adequadas para a sua situação real, não para a fantasia que os gurus financeiros vendem. Seu foco deve ser sair da faixa dos milhares e entrar na faixa das dezenas ou centenas de milhares o mais rápido possível. Tudo o resto é secundário nessa fase inicial. 4. E quando você finalmente tiver construído esse montante base, aí sim aproveite o poder verdadeiro dos juros compostos. Deixe o dinheiro trabalhar para você de forma real, não teórica. Sinta a diferença de ver R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000 por mês aparecendo na sua conta sem você levantar um dedo. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos, e ele está disponível para quem joga o jogo corretamente, construindo a base primeiro, multiplicando depois.